Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos em pé, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1 a seguir. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1 a seguir. Louvado seja Deus. Vamos para um texto bíblico da palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está debaixo da orientação e condução do Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Graças a Deus. Por isso é motivo de nessa noite nós glorificamos ao Senhor, sabendo que Deus conhece todas as coisas. Quem achou pode dizer um amém. Acompanhe comigo a leitura bíblica para que você possa se situar no contexto daquilo que nós queremos falar aos irmãos nesta noite. E sucedeu, portanto, que ao chegarem Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclague, os amalequitas já haviam atacado o sul de Ziclague, ferindo a cidade e queimado totalmente. E as mulheres que se encontravam ali foram levadas como prisioneiras. Entretanto, a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Apenas levaram consigo e seguiram o seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade e encontraram a cidade queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como cativos. Então Davi e o povo que estava com ele levantaram a voz e choraram até que não tinham mais força para chorar. As duas mulheres de Davi também foram levadas como cativas, a Eunã e a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se fortaleceu no Senhor e no seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: tragam-me por favor a estola ou éstola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Conseguirei alcançá-la? E o Senhor respondeu: persegue, pois de fato a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, portanto, Davi e ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários permaneceram. E Davi os seguiu, ele e os 400 homens, pois 200 ficaram para trás, porque estavam cansados e não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. Encontraram no campo um homem egípcio e o conduziram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo secos e 2 cachos de passas, e ele comeu e recobrou as suas forças, pois havia passado 3 dias e 3 noites sem comer pão e nem beber água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? E o jovem egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. Meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Atacamos com ímpeto o sul dos Quiriatitas e o território de Judá e o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. E Davi lhe disse: você poderia descer e me guiar até este bando?
E ele respondeu: jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor. E eu descerei e te guiarei até este bando. E descendo ele os guiou, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festas, por causa de tudo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, exceto 400 jovens que fugiram montado em camelos. Assim Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado. Também as suas 2 mulheres foram resgatadas. E não lhes faltou nada, nem pequeno, nem grande, nem os filhos, nem as filhas. Tudo o que havia tomado, Davi trouxe de volta. Davi também trouxe todas as ovelhas, as vacas, e as traziam diante dele, dizendo: este é o despojo de Davi. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, esta é uma história muito conhecida daqueles que lêem a palavra do Senhor, os leitores da Bíblia, e que traz para nós algumas lições importantes para a nossa vida. Nós conhecemos pelo relato bíblico que Davi, por causa da perseguição de Saul, precisou se exilar justamente na terra dos seus adversários. A Bíblia informa que Davi, ao chegar na terra dos filisteus, ele fez algumas promessas, algumas propostas, para que ele pudesse ser acolhido naquela região e escondido por um determinado tempo. A promessa que ele fez para poder conseguir asilo em terra estranha, uma terra dos seus adversários, era de que ele ficaria ali por um tempo e ele guerrearia as guerras daquele rei. Quando o rei precisasse dele e os seus homens, ele então estaria disposto para ajudar o exército daquele homem que estaria lhe dando asilo. E pareceu muito bem aos olhos daquele rei ter Davi, um rei, um guerreiro conceituado, com aproximadamente 600 homens de guerra, homens de batalha. E aí quando aquele rei, aquele homem percebe que teria uma boa ajuda para pelejar as suas guerras, aceita Davi e os seus homens com suas famílias e lhe dá uma região chamada Ziclag, para que ele pudesse morar e ficar ali com os seus soldados e com as suas famílias, então pudesse estar protegido da perseguição que ele sofria. E assim então se cumpriu. Davi se estabeleceu naquela região de Ziclag, naquela cidade. Ali estabeleceu também a família dos seus soldados. Todos ficaram bem estabelecidos nas suas casas, todos ficaram tranquilos. E o tempo passou. Mas houve um determinado tempo em que o rei daquela cidade precisou sair para uma guerra. E aí ele lembrou de Davi, da promessa que Davi havia lhe dito, de que ele o ajudaria se ele precisasse. Davi então é recrutado juntamente com os seus homens para uma grande batalha. E quando chega o mensageiro a Davi e diz: olha, o rei está lhe convocando para uma grande batalha e quer que você vá com os teus homens para aquele lugar. Davi então ouve aquele chamado, atende o chamado, pega os seus 600 homens e vai a caminho de aproximadamente 3 dias de viagem. Quando ele chega lá para aquela batalha, o rei havia consultado os seus conselheiros e aprouve ao rei e aos seus soldados não ter Davi lutando ao lado deles. Por esta razão, aquele rei dispensa Davi e diz: Davi, pareceu bem a nós e aos nossos soldados
não precisar de você, é bom que você volte para a tua casa, porque o povo aqui não te quis, não quer guerrear juntamente com você. Davi então pega os seus soldados e volta novamente para a sua casa. Davi volta aproximadamente mais 3 dias de viagem, e quando ele chega em Ziclag, na sua casa, ele se depara com uma situação inusitada. As casas tinham sido queimadas, o gado tinha sido roubado, os filhos tinham sido sequestrados, as suas mulheres, e não tinha mais nada. Tudo estava queimado, uma destruição sem precedente estava naquele lugar. Então, quando eles tomam ciência daquela situação, uma amargura de coração toma conta de Davi e dos soldados. A Bíblia nos informa que houve um clamor, um choro incontido por parte de Davi e por parte daqueles soldados, que choraram até não mais ter forças. Depois que o choro passou, aqueles soldados começaram a colocar a culpa em Davi de tudo aquilo que havia acontecido, dizendo: Davi é o culpado por causa dos nossos familiares serem sequestrados e por causa de toda a destruição que aconteceu aqui, por causa das percas que nós tivemos. Aí surgiu a ideia de que eles deveriam apedrejar Davi. Enquanto eles estavam pensando em apedrejar Davi, a Bíblia diz que chama o sacerdote e traz uma roupa sacerdotal, convidando o sacerdote para ir buscar ao Senhor. Enquanto os soldados queriam matá-lo, ele vai buscar ao Senhor juntamente com o sacerdote, e na sua oração simples, uma oração curta, ele diz: Senhor, o que eu faço? Eu vou perseguir esse grupo de soldados que fizeram todas essas desgraças? Eu devo ir para tentar resgatar aquilo que eles roubaram? Aí o Senhor Deus se manifesta e diz: certo que você deve ir, pode ir, porque você vai conseguir resgatar tudo aquilo que foi roubado de você, nada vai se perder. Aí Davi então pega os seus soldados que ora estavam querendo lhe apedrejar, e leva juntamente com eles atrás daquele grupo de bandidos que haviam destruído a sua família e a sua cidade. Enquanto eles estavam indo a caminho, encontraram um jovem egípcio que estava perdido pelo caminho. A Bíblia diz que eles trazem o jovem diante de Davi, e aquele moço estava aproximadamente 3 dias e 3 noites sem comer. Ele dá de comer àquele moço, dá água para aquele moço, dá bastante alimento para aquele moço. Aquele moço então tem o tempo de se restabelecer as suas forças, e logo que restabelece as suas forças, trazem até Davi, e Davi então conversa com aquele moço e lhe pergunta: quem tu és? De onde tu vens? Quem é o teu dono? Aquele moço então diz quem ele era e de onde vinha. E quando Davi ouve daquele moço que ele era um servo de uma amalequita e que tinham feito todo tipo de estrago naquela região, e que tinham passado lá na cidade de Ziclag, e tinham colocado fogo, e tinham sequestrado, e tinham feito tudo aquilo que nós lemos no texto, Davi então diz para aquele moço: você pode me levar aonde está escondido este bando? E ele: sim, se o Senhor me prometer que não vai me matar e que não vai me entregar na mão do meu ex-senhor, eu te levo lá. E aí a Bíblia diz que Davi então faz aquela promessa, e o moço leva Davi e os seus soldados aonde está acampado aqueles malfeitores e aquele grupo de bandidos. E quando Davi chega lá, Davi toma mão de todas aquelas pessoas, mata todos aqueles soldados, aqueles bandidos, recupera tudo aquilo que eles haviam roubado,
sequestrado e tomado de Davi, e leva de novo todo mundo para a sua casa. E a Bíblia é muito enfática em dizer que nada se perdeu. Amém ou não amém? Esta é a história que nós lemos e que a Bíblia narra com muitos detalhes. E aí nós aprendemos muitas lições para as nossas vidas neste texto que nós acabamos de narrar aos irmãos. É uma história interessante. Se você passar a olhar os pormenores do que está escrito aqui e o comportamento que Davi teve mediante essa circunstância desfavorável, você vai entender que Davi é um homem de Deus e que tem toda a sua confiança em Deus e que vive exclusivamente na dependência de Deus, por mais que esteja passando a pior adversidade que um homem poderia passar enquanto estivesse vivo. O que me chama muita atenção é que quando Davi recebe o comunicado de que ele deveria se apresentar até aquele rei para ajudar o rei naquela batalha, eu aprendo uma lição muito importante. Davi pega todos os homens que estavam com ele e leva todos os homens a caminho de 3 dias para uma guerra que não era dele, mas que ele deveria guerrear. E Davi esquece de um princípio muito básico, de deixar alguém para proteger aquilo que era dele. E aí quando Davi sai da sua casa e vai para a guerra, ele deixa desprotegido a sua casa. Não fica um soldado sequer para dar proteção para suas famílias e para os seus bens. E ele sai para aquele lugar e deixa toda a casa desguarnecida, cego pela batalha. Davi vai, e quando ele retorna, ele percebe que faz algo que não deveria fazer: deixar a sua casa e a sua família desprotegida enquanto ele está fora. Se tem algo que não pode ficar desprotegido, é a nossa casa, é a nossa família. Porque quando nós deixamos aqueles que nos pertencem, que estão sob a nossa responsabilidade, desprotegido, corre o risco do adversário tomar conta, tomar posse e tentar tomar aquilo que Deus nos deu e aquilo que está sobre os nossos domínios. Davi não teve essa preocupação e foi ao encontro daquela guerra, daquele rei. E quando ele volta, o que ele encontra é algo chocante e triste. O que ele encontra é algo que eu acredito que nenhum de nós passou. Ele tem as suas 2 esposas sequestradas, os filhos dos soldados sequestrados. A casa que eles tinham acabado de construir tinha sido tomado pelo fogo. O fogo queimou e estava tudo sobre cinza. E quando ele vê aquela situação de caos desesperadora, o que resta para Davi e os soldados é o choro, é o desespero por ter perdido tudo, por não ter deixado ninguém para proteger a casa enquanto eles estavam fora. E aí não tem o que fazer. Aí é um momento de tamanha tristeza, um momento de tanta angústia, um momento onde foge da capacidade humana para se resolver, que a única saída que eles têm é de chorar amargamente até não ter mais o que chorar. Aí você entende o desespero que aqueles soldados estavam passando e sentindo, olhando para aquela situação e não podendo fazer nada. Estava com as suas mãos amarradas e todo aquele poderio de armas
experiências de guerras que eles tinham, agora para nada serviam, e o que restava era o choro e o lamento. Houve um tempo, houve um momento que nem soluço eles tinham para dar. Choraram até não ter mais o que fazer. E em meio a este desespero, e em meio a esta lástima que está acontecendo, acontecem duas coisas distintas que me chamam muita atenção. Por um lado, tem os soldados que no momento da adversidade, o que eles fazem é murmurar contra Davi, colocando a culpa daquilo que estava acontecendo no líder maior, que era Davi, dizendo: Davi, é por causa de você que nós estamos passando essa situação, é por causa da tua decisão que nós perdemos os nossos filhos e as nossas casas. E aí começou a cogitar entre eles o desejo, a fúria de tirar a vida do seu líder, apedrejando ele por causa daquela situação. Por outro lado, Davi, em meio àquele caos total, em meio àquela destruição total, em meio a um momento que não tinha o que fazer, a Bíblia diz que Davi recobra as suas forças. Aleluia! Recobra as suas forças, engole o choro, limpa as suas lágrimas em meio à situação adversa, e chama o sacerdote e vai à oração. Aleluia! E isto chama-nos a atenção, porque normalmente no meio da aflição, no meio da angústia, na maioria das vezes, as pessoas não vão buscar ao Senhor uma solução. Nós temos por mania de, no momento da adversidade, procurar soluções e recursos em coisas finitas e humanas para resolver os nossos problemas, quando que às vezes nós colocamos a culpa daquilo que estamos passando em terceiros, dizendo: eu estou passando isso por causa daquilo, por causa do fulano ou por causa do ciclano. E aí começa a murmuração. Mas Davi, em meio à sua tristeza e angústia, Davi recobra as suas forças e vai buscar ao Senhor. Davi poderia fazer coro com os soldados e dizer: eu sou culpado mesmo. Davi poderia, enfurecido, travar ali uma discussão e uma briga com aqueles soldados, tentando um colocar a culpa no outro e se degladiarem, discutirem, brigarem, um tentando colocar a culpa em outro. A fúria poderia ter tomado conta da vida daquele homem, a ponto dele sair desesperado atrás, procurando, sem saber aonde ir ou o que fazer, para trazer de volta aquilo que ele amava, que era a sua família. E aos olhos humanos, o que nós imaginamos e seria legítimo, Davi se enfurecer, até mesmo contra o próprio Deus, e sair disparado sem destino, atrás de alguma coisa que pudesse me levar até aqueles homens. Possivelmente uma ira poderia ter tomado conta do seu coração, uma mágoa, até mesmo contra o próprio Deus, dizendo: por que o Senhor permitiu tirarem aquilo que era mais precioso para mim? E agora eu perdi tudo, eu não tenho um teto para
reclinar a minha cabeça. Não tenho mais esposa, não tenho mais filhos, não tenho mais família, não tenho mais amigos. Em vez de lamentar, a Bíblia diz que Davi chama o sacerdote e vai conversar com o Senhor, porque ele sabe que em vez de ficar perdendo tempo com coisa ou com pessoas que não pode resolver o seu problema, ele vai buscar quem pode trazer uma solução para o seu problema. Aleluia. É o mesmo que Ana passou por muitos anos. Todos os anos ela subia no templo, e todos os anos ela chorava amargamente. Ela focou em Penina o tempo inteiro, olhando para Penina e vendo a Penina progredir, e vendo a Penina dar filhos para o seu esposo, e os olhos dela fitados naquela dificuldade, naquele problema, naquela mulher que lhe maltratava, que zombava dela. E enquanto os olhos dela estavam fixos nas coisas materiais, ela não conseguiu alcançar aquilo que ela tanto queria. Mas um dia, a Bíblia diz que ela vai ao templo e que ela abandona o prato, a comida na mesa, e sai disparada e vai ao templo e se prostra diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele dia ela se demorou um pouco além da conta diante do altar, até mesmo chamando a atenção do sacerdote, que diz: não é normal, o que Ana está fazendo não é normal. Normalmente ela vem aqui, dá continência e vai embora. Normalmente a Ana vem aqui, dá continência e vai dar atenção para a Penina, porque a preocupação dela era a Penina. Mas hoje ela está meio estranha. Eu percebo que ela está demorando um pouco mais diante da presença de Deus. E também percebo que o comportamento dela é tão diferente, que ela está murmurando, balbuciando, que ela não está conseguindo expressar a palavra. Alguma coisa estranha está acontecendo com essa mulher. Sabe o que é? É que ela entendeu que não adianta ficar focando na Penina. Ela precisava focar naquele que pode resolver o seu problema. Porque não era a Penina que ia abrir a sua madre. Quem havia de abrir a sua madre era o dono da vida, aquele que fechou. Quem está entendendo diz amém. É por isso que às vezes nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que vem quem vai resolver os nossos problemas. Não são coisas dessa vida, não são pessoas, não é a capacidade humana nossa. Existem coisas que somente Deus pode resolver. E enquanto você não entender que as coisas grandes, as coisas extraordinárias só vão acontecer mediante a orientação de Deus, você não consegue nada. Aí vai ficar murmurando. Imagina só Davi, se ele desse ouvido para aquilo que estavam cochichando às suas costas. Enquanto Davi sai para a oração, os seus discípulos, os seus soldados, os seus amigos estavam confabulando nas suas costas, querendo tirar a sua própria vida. Estavam fofocando nas suas costas, e já não é por causa dele. Um dizia: eu estava me coçando à vontade de passar o facão no pescoço desse homem, que é por causa dele que eu estou nessa situação. E aí aquele está querendo passar a faca no pescoço, o outro dizia: eu vou dar uma marretada na cabeça dele. Eu acho que eu vou também. Se você vai, eu vou junto. E enquanto eles confabulavam, Davi estava orando a Deus. E aí o que me chama mais atenção é que ainda existem algumas pessoas que, por causa que alguém falou alguma coisinha dele, ele já quer entregar o cargo. Aí por causa de uma murmuraçãozinha de alguém, eu não quero mais, o fulano lá está falando de mim, o ciclano lá está falando de mim.
Eu fiquei sabendo que por minhas costas estão falando mal de mim. Eu não quero mais, eu vou entregar. Enquanto você está ouvindo alguém falar, murmurar, alguém querer puxar o teu tapete, você precisa ir conversar com quem vai te dar uma direção. Não se preocupa com aqueles que estão pensando coisas a teu respeito. Se preocupa com aquele que pode dar uma nova direção e uma nova perspectiva para a tua vida, para o teu ministério, para o teu futuro. Aleluia. Aqueles mesmos homens que agora estão murmurando de Davi, num futuro breve, serão os mesmos que vão lutar ao seu lado quando chegar a hora certa. E hoje, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje, aqueles que estão falando mal, que não estão te ajudando, que estão recolhendo a mão, serão os mesmos que Deus vai usar para abençoar a tua vida e para fazer você próspero e abençoado em nome de Jesus. É os mesmos. Quando Davi sai da oração, que volta da oração, ele volta transformado. O rosto dele brilha, porque quando ele chega diante da presença do Senhor Deus, ele diz: Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu devo ir atrás deste banco? Eu devo perseguir eles? E se eu perseguir, eu vou conseguir ganhar deles, recuperar aquilo que perdi? Olha a pergunta, a oração do Davi. E olha que a situação de Davi era difícil. A sua família tinha sido sequestrada. Normalmente o que nós faríamos, principalmente nós aqui, falo por mim, eu faria: Senhor, eu estou indo com o João, com o Pedro, eu estou indo atrás da minha família, daquilo que roubaram, e eu peço que o Senhor vá comigo, que o Senhor me ajude na minha batalha, que o Senhor me ajude a matar a cada um e encontrar aquilo que é meu. Normalmente a oração que nós fazemos é pedir a Deus enquanto nós vamos para resolver o problema. É assim ou não é? Eu vou para resolver, e quando eu saio para resolver, eu oro a Deus e peço: Senhor, vai comigo. Davi fez o contrário. Davi não saiu pedindo uma provisão, um livramento, enquanto ele estava caminhando. Davi foi o contrário daquilo que normalmente nós fazemos. Ele disse assim: Senhor, eu posso ir, eu devo ir, eu vou vencer. E aí, por causa da obediência de Davi, e aí por causa dessa confiança e dependência de Davi a Deus, Deus diz: pode ir, Davi, pode ir, porque enquanto você vai, enquanto você está indo, eu vou prover todas as coisas. Eu vou prover todas as coisas, porque é muito melhor nós sairmos debaixo da autoridade do sim de Deus, porque quando o Senhor fala pode ir, a provisão dele, o livramento, tudo vai à nossa frente, e quando nós chegamos, as coisas já estão resolvidas. A provisão e a bênção chega antes, você vai tranquilo. E foi o que Davi fez. E olha só como a oração de Davi foi poderosa, como Deus se agradou daquele homem, porque quando ele sai da oração, que ele volta para os seus soldados, a Bíblia não menciona em nenhum texto que houve resistência dos soldados em lhe acompanhar. Eles foram juntamente com Davi, foram. E aí parece que eu estou vendo Davi chegando na roda e dizendo: rapaziada, é o seguinte,
levanta daí, enxuga o rosto, engole o choro, deixa o desespero para lá, deixa o cansaço para lá, porque nós vamos atrás daquilo que roubaram de nós, porque o Senhor acaba de me comunicar que aquilo que nós perdemos Ele vai devolver. Nada daquilo que tiraram de nós vai se perder, Ele vai dar de volta. Glória! Nada vai se perder, Deus vai dar tudo de volta. Aleluia! E olha como que Deus faz. Quando alguém está debaixo da orientação e da dependência de Deus, Deus controla, Deus encaminha as coisas, não precisa esforço. Mas quando você quer fazer com as tuas forças, as coisas não acontecem. E sabe qual que é o maior problema nosso? É que nós estamos fazendo coisas que Deus não mandou, é que nós estamos indo para lugares que Deus não mandou, é que nós estamos querendo realizar coisas que Deus nem está sabendo, se é que isso é possível. Nós estamos que não, mas isso daqui é justo, isso daqui é correto, por mais que seja certo, por mais que seja legítimo, por mais que seja correto, eu lhe pergunto, você já perguntou se isso é da vontade de Deus? Você já perguntou o que Deus acha daquilo que você quer fazer? Você já parou para pensar que aonde você quer ir, que o que você quer fazer, tem ou não tem a direção de Deus? Você parou já para orar e dizer, Senhor, eu posso fazer? O que o Senhor acha disso daqui? Eu estou pensando em fazer isto daqui. Será que eu estou liberado para fazer? Se eu fizer, o Senhor vai assinar embaixo? Aí às vezes nós nos frustramos daquilo que fazemos, porque fazemos algumas coisas e às vezes ficamos frustrados. Vamos para alguns lugares e ficamos frustrados, tomamos algumas decisões e ficamos frustrados. E aí eu pergunto, será que perguntamos ao Senhor se era possível ou não era, se era correto ou não era? Aí Davi pega aquele povo, como Davi entendeu que a presença de Deus ia na frente, Davi então pega os 600 soldados e sai, e vão a caminho. Mais na frente passam pelo lugar chamado Ribeiro de Bessor. Aí alguns não aguentam a jornada, porque era muito cansativa, que vieram de longos dias, ficam por ali. E Davi continua com mais 400. Davi não sabe o que vai encontrar lá na frente, mas ele está debaixo de uma promessa de Deus. Ele está debaixo de uma autoridade delegada pelo próprio Deus a ele. E aí no caminho, Deus começa a organizar e colocar as coisas no seu devido lugar. A Bíblia diz que um moço egípcio aparece na frente daquele batalhão de soldados. E aí eu pergunto, será que foi uma coincidência? Surgiu um moço do nada, enquanto eles estavam indo a caminho de não sei aonde, não sei que direção deveria tomar. Será que a direção que ele estava indo está certa? Davi sabia que a direção que ele estava indo estava certa, mas para onde Davi estava indo? Não sei. Se perguntasse para Davi, Davi, aonde você está indo? Não sei, só sei que Deus já está na frente, Ele mandou eu ir, porque Ele iria dar vitória. Aleluia. Encontra um moço, do nada, olha a mão de Deus aí, olha a mão de Deus, e olha o comportamento de Davi. Quando aquele moço aparece, chamam aquele moço diante do homem de Deus, dão de comer, dão água para beber, traz o moço, coloca debaixo de uma sombra, senta aí meu filho, abraça ele, está cansadinho? Tá, toma mais um pouquinho d'água, come aqui um figo, passa de figo, come um pão. Aí o rapaz come bastante, soldado deve comer, que é uma coisa do outro mundo. Comeu, e depois que ele comeu, aí por certo deu uma descansada, porque a Bíblia diz que Davi esperou ele recobrar as forças. Se é comigo, ia levar umas 2, 3 horas, então ia tirar um cochilo,
levantar o pé para descansar, lavar o rosto, tomar um banho. E Davi, naquela situação que ele estava passando, Davi só olhando, tranquilo, sereno. Se fosse alguém que está sem direção de Deus, pastor Elias ia fazer o que não devia. Ia lá correr, pegar o rapaz pelo pescoço. Vem aqui, rapaz, não está vendo a minha situação, aquele desespero. Aonde que está? Ela colocou uma arma na cabeça dele. Eu vou te matar, ou você diz, eu vou te matar. Mas Davi estava debaixo de uma serenidade fora do comum, tranquilo. Davi estava tranquilo. A Bíblia diz que ele não esboça reação nenhuma. Ele espera o moço recobrar as suas forças, para depois chamar o moço para uma conversa. E eu lhe pergunto nessa noite, diante das circunstâncias desfavoráveis da tua vida, qual é o teu comportamento diante dessa situação? Chega lá no gerente do banco e pega no pescoço dele: você vai ter que me dar esse empréstimo, vai ter que dar, mas não tem, vai se vira, tem que dar. Aí chega, quem mais sofre é o pastor da igreja. Ô pastor, me ajuda aí, pastor. E aí fala, e chama atenção, e puxa o paletó, e insiste, e obriga, e quer isso, e quer aquilo. A força, pessoas que estão sem direção da parte de Deus. Porque quem está vivendo debaixo de direção de Deus é sereno, é tranquilo, é paciente naquele que tudo pode. Aleluia. Davi está tranquilo, a esposa está sequestrada. E aí, quando nós ouvimos falar de sequestro, nós bem sabemos a situação que é de um sequestrado. Muitas das vezes tem as mãos amarradas, amarram os olhos, amarram a boca, jogam num canto qualquer. É cativo, é maltratado, batem, judiam, crianças, adultos, não importa. E Davi, sabendo disso, mesmo assim, o Davi está tranquilo. O Davi está lá na sua sombra, bem tranquilo. E aí, depois que chamam aquele moço para conversar com o Davi, Davi pergunta: daí, companheiro, como é que é o teu nome? Quem que você é? Me diz uma coisa, da onde que você vem? Quem que é o teu dono? Davi faz uma série de perguntas, tranquilo, sereno. Quem tem promessa de Deus é uma coisa fantástica. Não se preocupa com o dia de amanhã. Deixa que Deus trabalha, deixa que Deus resolve, porque o Senhor já disse que vai dar tudo. O Senhor já disse: olha, vai tranquilo nessa tua jornada, porque eu estou contigo. Vai tranquilo, porque o dia de amanhã pertence a mim e eu vou encaminhar as coisas. Não se preocupe, não se desespere, porque você está perdendo o sono. Você acredita que tem crente perdendo o sono por questões que não consegue resolver? Deus já está presente te dizendo: não perca o teu sono, porque eu ainda estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. A obra dele, a vontade dele, o querer é dele. Ele te escolheu para que você estivesse aonde você está, aonde você está, aonde você congrega, aonde você trabalha, aonde você mora. Está tudo sob o controle, o domínio do Senhor Deus, que conhece todas as coisas. E no tempo certo, no momento certo, na hora certa, Deus vai colocar na tua frente pessoas que vão te abençoar, que vão estender a mão e que vão te indicar o caminho aonde você precisa caminhar. Aleluia. Não se preocupe como será. Deus vai direcionar as coisas da tua vida. E aí Davi, sabendo que Deus já estava no negócio, ele disse: daí, me diz uma coisa, você poderia, por gentileza, me levar aonde estão esses bandidos? Será que seria possível? Se fosse eu já estava com a mão no pescoço, né? Qualquer um de nós poderia estar com a mão no pescoço, querendo maltratar. Então, esse moço fazia parte
dos soldados inimigos daquele bando, né, como você falou, que prejudicou todos aqueles soldados, inclusive Davi, né? Ele faz parte do sequestro junto com aqueles que foram para frente. Como ele ficou doente, aí o chefe dele abandonou ele, né? Então, quando Davi, né, achou e que ele disse para Davi que fazia parte daquele bando, aí chegou a hora que você falou, pegaram o pescocinho. Não, Davi fez diferente, viu? Tratou bem aquele menino, sabendo que era inimigo. Tratou bem, alimentou, depois que deixou forte, aí a porta se abriu para Davi, viu? Mas ele não prejudicou aquele inimigo, ele tratou bem. Eu vou esconder o papel, que ele está lendo meu papel. Está enxergando. Pode ler o papel do pregador, você está lendo meu papel aqui. É isso mesmo. Era justamente isso que eu ia chegar. Pregar perto de quem conhece, quem prega é assim, você está pregando, o outro já está falando, ele vai para tal lugar, ele vai para tal lugar e vai embora. Ele era um daqueles que estava lá, porque foi ele que ajudou a meter fogo na... Vai saber se não foi ele que colocou fogo na casa de Davi. Vai saber se não foi ele que amarrou a mão da mulher de Davi. Vai saber se não era esse rapaz um daqueles que fez as coisas mais terríveis lá em Ziclag. Vai saber. Mesmo Davi sabendo dessa possibilidade, que ele era um daqueles que possivelmente espancou um daqueles, ele estava tranquilo. Colocou aquele moço sentado e conversou com aquele moço tranquilo, uma boa. Por que ele fez isso? Porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Por isso que é bom dar ouvido à voz de Deus e levar diante de Deus as nossas causas, levar diante de Deus as nossas dores, os nossos problemas. A problemática da vida cristã dos dias que nós estamos vivendo é que nós falamos muito pouco com Deus. Nós oramos muito pouco, nós comunicamos muito pouco com Ele aquilo que nós devemos fazer. Nós somos, parece um rolo compressor, nós vamos passando assim, vamos embora, fazendo do tipo que vem na cabeça, e não paramos para abaixar a poeira, sentar e conversar com Deus. Antes de qualquer decisão, conversa com Deus, pede autorização. Quando você pede autorização, Deus manda provisão na tua vida. Amém ou não amém? A provisão de Deus. Quando você entende que Deus já está naquele negócio, aí você fica tranquilo, irmão. Aí você toma um chá refrescante, e você fica relax. Dorme, que é uma coisa do outro mundo. A casa está caindo em cima da cabeça, ele não está nem aí. Deixa Deus trabalhar. Glória. Deus sabe todas as coisas. Deus está no comando, pelo amor de Deus. Abra um sorriso nessa noite. Deus é o teu comandante, o teu general. Ele tem sondado, Ele tem cuidado da tua vida. Nem um fio de cabelo vai perecer da tua cabeça, porque Deus está na tua casa, está cuidando da tua congregação, nobre pastor, que aqui está. Deus está no controle de todas as coisas. Glória, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi chega lá, orientado por este moço, que foi conduzido por Deus ao caminho de Davi. E quando ele chega lá, ele encontra aquele grande exército, ele luta aquele resto de dia, e vai noite adentro, várias horas, para batalhar e para vencer aqueles inimigos e tomar de volta tudo aquilo que era dele. Eu vou te dizer uma coisa, eu sei que vai ser difícil, as coisas vão ser difíceis, mas o Senhor vai estar contigo, e essa batalha já é ganha, em nome de Jesus.
A batalha é nossa, em nome de Jesus. Nós não vamos voltar para trás, não vamos esmorecer no caminho, vamos continuar marchando, caminhando e fazendo a vontade do Pai. Oh, glória! Aleluia. Eu quero orar por alguém aqui nessa noite que veio desanimado, pensando em parar. A luta está muito pesada, eu não estou suportando mais. Jesus já está presente na casa nessa noite e está dizendo: meu filho, minha filha, eu te escolhi, eu te nomeei, eu não vou te abandonar. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Hoje é uma noite de propósito diante da presença de Deus. É uma noite onde nós vamos colocar diante de Deus as nossas demandas e vamos dizer: Senhor, eu posso ir, eu posso fazer, o que eu vou fazer? Hoje é uma noite que Deus vai nos orientar através do seu Espírito Santo. Venha rapidinho. Nós vamos orar. Venha. O Espírito Santo está falando no teu coração. Pode vir, em nome de Jesus. Venha, que você tem um minuto. Deus está presente e Ele te trouxe aqui para te dizer: não te desespere, ainda tem solução. Eu vou te ajudar. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus quer fazer uma obra, quando Deus quer falar com alguém diferente, até a água do tanque batismal fica suja para você não ver batismo, para você ver uma palavra que vai de encontro à tua vida. Pois ainda louvarei, eu louvarei. Aleluia. Deus está presente neste lugar. Deus muda em cima da hora. A mensagem, Deus muda a direção. Eu estava com uma mensagem pronta para batismo exclusiva. A hora que eu risquei e coloquei fim, eu já fui informado: não tem batismo, a água está suja. E aí Deus coloca no meu coração como se abrisse o céu e diga: olha, diga para o meu povo que aqueles que me buscam, eu tenho orientação para dar e ele não vai perecer. Mais alguém? Nós vamos orar, a hora se foi. Tem 30 segundos para vir à frente. Alguém mais que precisa de uma direção? Alguém mais que precisa de uma palavra da parte de Deus? Tem um problema, tem algo para resolver, não sabe o que fazer? Jesus está presente aqui. Hoje há uma solução para a tua vida. Não perca a oportunidade. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos nessa noite, porque a tua palavra é verdadeira, é pura. A tua palavra é quem nos direciona e que nos traz solução para a nossa vida. Diante de ti, da tua presença, estão os teus filhos, pessoas que estão diante de ti, ó Deus, e se prostram diante da tua presença, reconhecendo que só o Senhor pode resolver aquilo que ele não consegue. E aquele que aqui está nessa noite, ó Deus, e que não consegue encontrar uma solução para os problemas da sua vida, que nessa noite seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que hoje receba uma orientação da tua parte para poder conduzir a sua vida, os seus projetos, ó Pai, debaixo de uma provisão espiritual celestial. Nós oramos a ti, ó Deus, pedimos a tua bênção para aqueles que se entregam diante de ti, diante do altar nesta noite, crendo que tu és poderoso para perdoar pecados, para escrever o nome no livro da vida e para realizar um grande milagre. Nós oramos a ti, crendo numa grande vitória, no nome de Jesus. Amém, Jesus.